paz, irmãos. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre a questão de vícios e maus hábitos e algumas dicas de como vencê-los à luz da Bíblia. Quando nós falamos em termo vício, logo nós já pensamos em vício, drogas, álcool e alguma coisa do gênero, né? A definição do dicionário para vício são práticas irresistíveis de maus hábitos. Então, qualquer mau hábito pode se tornar um vício. Logo, o que é mau hábito? Eis a questão. Mau hábito é a disposição adquirida por uma pessoa pela repetição frequência de um ato, de um uso ou de um costume. Então, quando você faz frequentemente alguma coisa, você pode transformar isso num hábito. E um mau hábito ele pode muito bem se tornar um vício. Tais vícios são compulsões, desejos desenfreados, alguma coisa que pode dominar o que você não consegue dominar. Tais vícios, eles podem se tornar em duas coisas nas nossas vidas. De um ponto de vista, ele pode se tornar um ídolo, pode se tornar aquilo que é adorado, que é desejado, que é almejado. A pessoa tem um vício, mas ela gosta daquilo, ela tem prazer naquilo, tem vontade de contar para as pessoas ou guarda para si, mas gosta daquilo, passa a idolatrar aquilo. Um ídolo é aquele que é colocado como prioridade na nossa vida em muitos momentos. Quando eu preciso decidir fazer outra coisa, eu decido fazer aquilo porque eu quero. Contudo, o vício também ele pode se tornar um dominador, aquele que passa a exercer uma função de senhor nas nossas vidas, de escravizar-nos naquilo que nós não queremos fazer. Mas por se tornar como um mau hábito, chegar a se tornar um vício, ele passa a nos escravizar e nós não temos mais controle, se torna uma compulsão de difícil controle. Vícios e maus hábitos assumem diversas formas, algumas podem ser até inconscientes. Tá, gente? Às vezes você tem um vício, você tem um mau hábito que é inconsciente. Daí a importância das pessoas que amamos, que estão ao nosso redor, que nos amam e que nos apontam muitas vezes. E aí, fora daquilo que o mundo diz, criticar muitas vezes não é algo ruim, é algo para ser refletido, né? E se pegar aquilo que é importante. Mas ele assume várias formas. Algumas das formas da Bíblia é interessante que a gente ignora. Por exemplo, a questão da glutonaria, da comida. A Bíblia tem tantos textos que falam sobre que comer é pecado, de exageradamente, além daquilo que é necessário, mas só por prazer, e hoje parece bonito você não estar com fome e você se esbaldar em um churrasco, em uma pizzaria ou coisa do gênero, por simples prazer de comer. Perceba que quando a ação ela deixa de ser necessária para ser pelo prazer simplesmente, muito facilmente ela pode tornar-se um vício, tornar-se um mau hábito. Algo que você ou idolatra, você faz questão de sacrificar o seu orçamento para aquilo, por exemplo, ou algo que te escraviza, que você não tem controle. Poxa, eu não estou conseguindo controlar meu orçamento, mas eu tenho que ir na churrascaria, alguma coisa do gênero, sabe? Bebidas, a bebedice, nós sabemos que pode se tornar um vício, principalmente com a questão do álcool, né? De controlar aquilo, mas muitos fazem isso por mero prazer, porque gostam, porque sentem prazer. Tecnologias, a televisão, o celular, principalmente o celular na questão de redes sociais, toda a rede midiática, ela pode se tornar um mau hábito. Tem pessoas que não conseguem respirar se a televisão estiver lá fazendo barulho, qualquer coisa dentro de casa, estiver ligado, porque já se tornou um vício aquilo, necessita daquilo, quando desliga, algo está estranho. Perceba que um mau hábito e um vício, ele é identificado quando você retira ele e aquilo te faz falta. Você deseja aquilo, você não tem controle sobre aquilo. Então é isso que nós precisamos combater, alguma coisa que você não tem controle, algo que você não consegue controlar. Jogatina pode se tornar um vício, e é um vício perigoso, um alerta a toda a igreja, a todos os irmãos, porque tem aberto as portas novamente no Brasil para a questão de jogatina. Se proibiu os cassinos, mas hoje você vê nos comerciais diversos aplicativos de jogos que tornam muito mais perigoso, porque uma pessoa viciada em jogo é fácil, e uma pessoa viciada em jogo, com o celular, com o cartão de crédito, ele pode jogar a qualquer hora sem precisar sair de casa. Vai no banheiro na hora do trabalho, ele não pode jogar. Ele pode apostar, fazer apostas. E isso é perigoso, tome cuidado. O mau hábito pode se tornar um vício e pode te escravizar. Sexo e pornografia também podem ser utilizados de forma errada, de acordo com a Bíblia. A Bíblia ela trabalha o sexo assim como o alimento, o se alimentar, o comer, uma boa comida, mas se fizer de forma errada, é um mau hábito, pode se tornar também um vício ou um mau hábito. Falhas de autocontrole em geral, né? Tudo aquilo que você não consegue controlar, seja desde o desejo compulsivo de fazer alguma coisa,
Por exemplo, eu não consigo estar na igreja quando está o meu time jogando. Isso é um mau hábito, isso é um vício, isso é algo que está te escravizando, ou que você está idolatrando, porque você pode fazer isso por prazer, fazer conscientemente e escolher preferir o time à questão do culto. Mas qualquer coisa que não tem controle, por exemplo, procrastinação, preguiça, aquela mania do brasileiro deixar tudo para a última hora, de não cumprir o horário, são coisas que são hábitos bons, que quando você faz de forma errada se torna um mau hábito. Então, se eu não tenho pontualidade, isso é uma coisa que eu não consigo me livrar, isso é um mau hábito que deve ser combatido. Percebe? A preguiça na hora de levantar, procrastinar todos os seus afazeres. Nos dias de hoje nós temos uma coisa que é muito forte e perigosa, que é a questão do consumismo. Consumir não é problema. O problema é necessitar continuar consumindo, mesmo quando não há necessidade. O consumo desenfreado, aquela necessidade de ir no shopping e gastar uma graninha, aquela necessidade de entrar no Mercado Livre e entrar numa dívida no cartão de crédito, aquela necessidade de ter algo novo mesmo que não seja necessário, né? E a questão da adrenalina também é uma questão perigosa. A adrenalina ela vicia como uma droga. Quem mexe com esportes radicais, com essas coisas, sabe que isso é uma coisa... Quem anda em alta velocidade, por exemplo, no trânsito, é difícil se livrar desse hábito. Andar devagar te dá até tremedeira. É difícil você diminuir velocidade. Quem é motoboy e tal, que anda em alta velocidade, ele não consegue reduzir o índice de adrenalina. Só que isso é tão perigoso que isso pode levar a vícios de drogas. Porque quando você abandona a adrenalina, você não tem aquela possibilidade da adrenalina, você precisa acelerar o seu corpo de alguma forma, e aí as pessoas acabam se viciando em cafeína, se viciando em energéticos, se viciando em coisas que aceleram o nosso organismo. E tudo isso pode trazer a um vício. Tudo isso pode trazer a um mau hábito, a uma necessidade de você buscar alguma coisa que não é necessário, real. Talvez você possa adicionar a essa lista aqui um monte de coisas que você talvez passe na sua vida, de dificuldades, de coisas que você não consegue controlar, que não é algo que você faz porque quer, mas é algo que te usa, mesmo quando você não quer. Quando nós olhamos lá em Gálatas, o pastor pregou no dia 7/7, numa quarta-feira, sobre esse texto de Gálatas 5, 13-21, há uma relação de obras da carne ali. E essas obras da carne, elas são divididas em 4 grupos. Os pecados que são sexuais, os pecados que são religiosos, os pecados que são sociais e os pecados ligados à alimentação. Glutonaria, obediência, essas coisas. Mas o que é muito interessante quando você avalia esses pecados é que muitos desses pecados que escravizam, eles são apoiados pela sociedade, defendidos por uma distorção da filosofia do mundo. O mundo distorce a filosofia, a forma de pensar, e ele é apoiado. Eu vou dar um exemplo. A compulsão pelo trabalho. Em todos os livros que eu pesquisei sobre vícios e maus hábitos, um dos pontos apontados pelos conselheiros bíblicos é a compulsão pelo trabalho. Perceba como é sensível a mudança. Na próxima mensagem que a gente vai fazer da série lá de Tessalonicenses, eu vou voltar nesse assunto. Porque lá fala em Tessalonicenses que os apóstolos trabalharam dia e noite incansavelmente. Aí você fala, poxa, então trabalhar é bom. A sociedade defende que trabalhar é bom. Mas perceba a sensível mudança. Os apóstolos trabalhavam dia e noite para o seu sustento e o sustento da igreja. Para que a igreja não precisasse se esforçar para sustentá-los. Ou seja, o objetivo, o foco estava o amor ao outro e ao reino. Agora, como a compulsão do trabalho impede que você sirva ao reino e o foco é você mesmo, é você adquirir bens, riquezas, é você ter uma vida dentro do padrão que o mundo exige, há um pecado, há um problema aí. Porque você está sacrificando o tempo que Deus te deu para adquirir coisas somente para você e não pelo outro. Perceba como é simples a mudança. E o mundo te incentiva que você tem que se dedicar ao máximo ao trabalho, horas extras, 2 empregos, e isso é bonito olhar para o mundo. Assim como a Bebê disse, assim como a compulsão alimentícia, assim como muitas vezes o uso de redes sociais e muitas outras coisas que nos escravizam e nós precisamos estar atentos. E a pergunta que fazemos então é o que a Bíblia nos ensina acerca dos vícios. Olha, se você viajar principalmente pelo Novo Testamento, o Antigo Testamento tem diversos, mas o Novo Testamento tem uma série de textos que falam sobre concupiscências, desejos desenfreados, desejos carnais, escravidão pelo pecado, tudo isso. Então eu fiz o quê? Eu selecionei apenas um versículo, um texto,
que nós vamos trabalhar de forma expositiva nele para podermos trabalhar essa questão. Porém, esse versículo eles são dois. Por quê? Porque Paulo, numa mesma carta, ele repete a mesma frase 2 vezes. Só que ele repete com palavras diferentes. E isso traz o peso, de como se ele tivesse falado, e depois ele fala de novo acrescentando um detalhe, como se tivesse que acrescentar uma ideia aquilo. Então são esses 2 versículos que estão em 1 Coríntios 6, 12 e 1 Coríntios 10, 23, que diz o seguinte, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, se você folhear um pouquinho para frente, e for no capítulo 10, versículo 23, ele repete da seguinte forma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A mesma primeira afirmação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A mesma afirmação acrescentando uma ideia. Então nós vamos trabalhar com esses 2 versos. Numa tradução livre do texto que eu fiz, ficou mais ou menos assim, ó. Tudo para mim é permitido, mas nem tudo é útil. Todas as coisas são permitidas, mas não posso ser dominadas por nenhuma delas. Tudo me é permitido, porém nem tudo é útil. Tudo me é permitido, mas nem tudo pode me edificar. Ok? Então, refletindo dessa forma, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ser lícito é algo que é permitido, é algo que é possível, é algo que é aprovado, mas mais do que isso, é algo que é acessível. Perceba que Deus não proibiu Adão de acessar a árvore do pecado, a árvore do bem e do mal, que traria o pecado, a desobediência, mas disse, você não deve fazer isso. Mas estava acessível a ele, estava ao alcance da mão a ele, mas era uma questão de escolha. Então, ser lícito é algo que está ao seu alcance, é possível, é acessível. Contudo, me convém é algo que ajunta para mim alguma coisa. É algo que ajuda a minha vida em algum critério. Então, tudo está ao meu alcance, mas nem tudo me ajuda. Outro termo que pode ser substituído me convém. Beneficia. Nem tudo me beneficia. Faz bem para mim. Outro termo que pode ser traduzido. Trazer vantagem. E aí de vantagem o mundo entende. Lucro. Vantagem, lucro, né? Então, nem tudo que está ao meu alcance, que eu posso fazer, traz alguma vantagem para mim. Agora, a palavra que eu prefiro aqui para traduzir esse termo, útil, é algo que tem utilidade, que é útil para mim, para a minha vida. Aí, há uma necessidade de uma perspectiva correta de utilidade, o que é útil. Então, quando eu vou saber se alguma coisa é útil, eu preciso saber o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, Marcelo vai vir trabalhar na igreja. Se o Marcelo vai vir pintar a igreja, o que é útil para o Marcelo? Tinta, que ferramenta? O rolo, pincel, maravilha. Agora o pastor pediu para o Marcelo vir arrumar uma porta que está enroscando. Você vai trazer tinta, rolo e pincel? Isso não é útil para essa função. O que é útil? Uma plana, uma chave de fenda, muito bom. Então você acaba avaliando o que é útil. O que acontece é que nós não paramos para olhar o rumo que nós temos dado na nossa vida. Às vezes nós estamos buscando o que é útil, mas para uma vida que não faz sentido com o princípio bíblico. E aí a gente não sabe por que a gente não consegue cumprir o princípio bíblico. Você está juntando ferramentas para a sua vida que não tem função para isso. Poxa, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. Mas o que você tem buscado de ferramentas para te ajudar a fazer a vontade de Deus? Você tem trazido as ferramentas erradas. O que é útil verdadeiramente para a sua vida? Existem 2 filosofias do mundo, para a gente fazer uma ponte para entender melhor essa questão de utilidade, que complicam a nossa compreensão correta do texto bíblico. São 2 linhas que o mundo prega, insiste, bate na nossa mente e que muitas vezes faz a gente tomar um rumo diferente. A primeira delas é que a distinção entre alma e espírito e corpo é algo separado. Para aqueles que acreditam que existe alma e espírito, né? Se você chegar no mundo, muitas pessoas não acreditam, acham que nós somos uma máquina biológica. Mas, quando se fala de espírito, próprias igrejas muitas vezes ensinam que o que você acrescenta para o espírito é desligado do corpo, o que você acrescenta para o corpo é desligado do espírito.
Ou você alimenta a carne ou o espírito. Entende-se errado as expressões de Paulo de luta contra a carne e o espírito. É quase uma heresia dos primeiros séculos chamada de gnosticismo, que a carne toda é amaldiçoada. Então, aí você faz o quê? Quando você está pensando aqui na igreja, meditando, você está alimentando quem? O seu espírito. Aí você vai fazer um exercício físico, agora é a carne, o espírito não está... Não, gente. A Bíblia nunca desligou o espírito do corpo. Um corpo sem espírito não tem vida. Um espírito sem corpo não tem vida. Não é vivo. Haja vista que há necessidade da ressurreição dos corpos. Apesar de termos um novo corpo, nós teremos a ressurreição na escatologia final dos corpos. O ser humano completo. Então você precisa saber que tudo o que você faz deve edificar a sua vida, deve ser útil espiritualmente. Qual a utilidade disso? Eu estou cuidando da minha saúde, para melhor servir a Deus. Amém. Eu estou cuidando do meu corpo para ser mais bombado e as meninas olhar para mim. Não. Eu preciso entrar naquele biquíni para ir para a praia. Não. Está errado. O princípio está errado, a base está errada. O que é útil para mim? Necessariamente para eu servir ao Senhor. Então, nós precisamos sim cuidar da saúde, uma boa alimentação, tudo isso. Mas isso não pode ser para que as pessoas me vejam melhor. Para que eu vista uma roupa e fique melhor. Isso tem que ser para quê? Para que eu tenha uma ferramenta, esse corpo que Deus usa, que esteja mais disposto quando o pastor não estiver aqui de manhã, eu tiver que levantar cedo e vir pregar. Eu tenho que cuidar da minha voz, eu tenho que evitar algumas coisas que possam afetar a minha corda vocal, para quando eu tiver a oportunidade de estar aqui cantando, eu esteja preparado para isso, eu esteja apto para isso. Então, o que é útil para o meu ministério, para servir ao reino? A segunda deturpação do mundo é a ideia de que o individualismo não afeta o próximo, não afeta a sociedade. Isso é uma loucura. O ser humano ele não foi criado sozinho, isolado. Ele é ligado aos outros socialmente. Se você isolar uma pessoa por muito tempo, ela enlouquece, ela perde a razão. Se você pegar um morador de rua, tivemos bastante contato com moradores de rua que estavam nesse estado, que ele se isola, ele para de falar com as pessoas, ele começa a perder o raciocínio, a razão, porque o ser humano foi feito para se relacionar. Mesmo para antissociais como eu tenho que me relacionar, né? Eu tenho que me comunicar. Então, nós precisamos saber que o indivíduo afeta diretamente o social ao seu redor. Essa ideia de que individualismo é eu sou dono do meu corpo, eu sou dono da minha vontade e eu não afeto os outros, é mentira. Uma pessoa que se alcooliza, uma pessoa que se droga, afeta a família inteira, afeta a sociedade inteira. Uma pessoa que é viciada em pornografia, em sexo, mesmo que faça sozinho, afeta o seu lar, a sua família, a sociedade, a igreja, porque fisicamente, espiritualmente está ligado. E o indivíduo afeta o social. Então, isso precisa ser revisto. E aí nós chegamos a uma ideia do que é liberdade. Até onde vai a minha liberdade? O que eu sou livre realmente para fazer? Aí o cristão adora o termo livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas existe uma limitação que é natural. Já pegamos isso, já usei esse argumento várias vezes aqui. E vou repetir. Naturalmente, Deus impõe algumas limitações. Se você pegar um peixe dentro d'água, dentro do mar, se é um peixe de água salgada, ele é livre. Agora você pega ele e joga no asfalto. Ele não é livre ali. Existe uma limitação. Aquele exemplo que eu gosto, né? Se você tem 2 dedos a menos, tenta tocar uma peça de Vila Lobos no violão. Existe uma limitação natural. Vai processar a NBA se você é anão e eles não te contratam para jogar lá. Né? Isso é anãofobia. Né? Existe uma limitação natural, gente. Existe uma limitação natural. Não adianta as pessoas quererem se soltar disso e falar: o ser humano é livre, o corpo é meu, eu faço o que eu quero e tal. Não, porque o que você faz afeta os outros. E o que você faz afeta espiritualmente você e a igreja. E isso está muito ligado aos limites que Deus impõe. Então tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Nem tudo é útil para o reino. Liberdade cristã também não é abstenção de todos os prazeres do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a liberdade ao ponto de você estar livre para escolher Deus. Perceba, existe uma diferença entre o pecado que escraviza e a palavra de Deus que nos liberta da escravidão do pecado. Quando você tem um mau hábito, você não tem o direito de escolha. Você quer fazer aquilo e tem que fazer aquilo. Você está preso aqui. A liberdade cristã se dá no fato que você ainda pode fazer aquilo se quiser. Mas você tem a liberdade de escolher não fazer aquilo e servir a Deus.
Isso é liberdade. Não é você não ter, então eu não posso mais ir na churrascaria, pela introdução da mensagem, eu não posso ter mais prazer. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o prazer do sexo é errado. Diz que a forma de utilizar o sexo pode ser muito errada, como o mundo tem ensinado hoje. Então, não é a abstenção dos prazeres dessa vida, mas é a limitação dessa liberdade pela natureza de Deus. Alguma coisa que não me convém. Existe muita coisa que não nos convém, nós precisamos ter consciência. Uma dica que eu dou nesse ponto aqui é uma filosofia inversa. Você fazer uma pergunta inversa. Ao invés de você ficar perguntando, por que eu não posso fazer isso? Mas por que é errado fazer isso? É a pergunta geralmente comum, né? Se isso é vício, mas por que é errado, então? Faz a pergunta inversa. Diz assim, por que eu devo fazer isso? Em que isso me é útil para o que eu vou fazer? E muitas vezes a resposta ela vem à tona, que você não tem uma utilidade ou não tem um motivo real para ter que fazer aquilo. Simplesmente porque o mundo diz que você deve fazer que é legal. Tudo me é lícito. Mas eu não devo ser dominado por nenhuma dessas coisas, em momento algum. Que eu acabei de falar, o pecado ele escraviza. A palavra de Deus ela liberta através do quê? De uma transformação. Romanos 12:2 diz que rogo-vos pela transformação do vosso modo de pensar. E o argumento dele é para você ser santo, separado para Deus. Como que se torna santo, separado? Pensando diferente do mundo. Transformando a sua forma de pensar. Perceba que é uma ação exigida por Paulo a nós. Rogo-vos que você transforme a sua mente. Tem a ajuda do Espírito. Precisamos depender do Espírito Santo de Deus, da palavra. Mas tem que ter uma atitude também. Uma questão de você entregar o controle a alguém. A quem você entrega o controle do seu coração? Controle remoto do seu coração. E a associação ela é intencional, igual da televisão, né? A quem que você entrega o controle remoto para controlar o que você vai ver? O que você vai encher a sua mente. Nós precisamos ter a visão de que, assim como eu falei da utilidade das ferramentas, no exemplo do Marcelo, nós somos ferramentas de Deus, instrumentos de Deus, para um propósito específico, de pregar o Evangelho, de multiplicar as virtudes do Espírito de Deus, para amar o próximo, para viver baseado na fé e na esperança, específico. Logo, nós temos que ser uma ferramenta específica. Então, nós precisamos saber que nós precisamos ser moldados para ser uma ferramenta útil para Deus. Agora, não é o que é útil para nós, é o quanto nós somos úteis para Deus. Certo? Então, dentro desse conceito, o que eu tenho enchido a minha mente, o que eu tenho feito com o meu corpo, o que eu tenho feito com a minha vida, que faça com que eu seja um instrumento afiado nas mãos de Deus. Mateus 6:21 diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Coração, mente, centro de tomada de decisão, nosso racional, emocional, tudo junto, né? Onde você delibera, pensa, decide, tem a vontade de alguma coisa. O seu tesouro descreve aonde está a sua mente. O que você tem pensado com mais frequência? Tem a ver com o reino de Deus? Aquilo que você tem deixado suas preocupações, que você tem investido suas noites pensando, que você tem investido suas férias. Quando você está de férias e fala, vou descansar. Em que você pensa? O que te dá prazer pensar? Tem a ver com o reino de Deus? Ali está o seu tesouro, que é precioso para você. O seu coração está ligado aqui. O interessante é que isso é Mateus 6:21. O versículo seguinte, 22, é o que fala que os olhos são a candeia do corpo. Os olhos é a luminária do corpo, é a lanterna, que mostra quem você é. Aquilo que você assimila diz quem você é. O que você tem assistido? O que você tem lido? Às vezes o seu mau hábito e o seu vício não para você vencê-lo, não é combater direto ele, mas combater o gatilho que ativa ele. Eu tenho um problema com um determinado mau hábito dessas listas que a gente deu aqui. Às vezes você está assistindo, está lendo coisas que te direcionam a isso. Você está ouvindo ou participando de rodas de amigos que te levam a isso. Você está se alimentando de coisas que te levam a isso. Qual a dica que eu dou nesse ponto? Substitua esses seus maus hábitos por hábitos espirituais, por disciplinas espirituais. Se a televisão está te fazendo mal, se é o Netflix que está te fazendo mal, se é a rede social que está te fazendo mal, retira. Mas se você deixar vazio, você vai ter um belo problema. Qualquer AA aí, Alcoólicos Anônimos, qualquer linha de filosofia para vícios,
vai trabalhar a ideia de substituir por bons hábitos esse espaço vazio. Se você fuma, você nasce com chiclete no lugar. Se você... e assim por diante. Então a ideia é, tira o mau hábito, o gatilho que te incentiva ao vício e substitui por disciplinas espirituais. Passe a orar, passe a ler a Bíblia. Se você não sabia, não tenho tempo para ler a Bíblia, começa a tirar os maus hábitos e colocar isso no lugar, você vai ver como sobra tempo para ler a Bíblia. Se você ler coisas ruins, isso está te fazendo mal, abandona esse alimento de leituras boas. Faça coisa boa, substitua. E não somente, não somente o vício, mas identificar o gatilho desse vício. Aquilo que te leva a querer fazer aquilo. Né? Nos fumantes, por exemplo, às vezes tomar o café ativa a vontade de fumar. Então você para de tomar o café, para você parar de fumar. Entende? Então você, é o grupo de amigos que eu estou. Me fez muito mal o período que eu estive na empresa com o grupo que trabalhava na sala comigo. Me fez muito mal, até o momento em que eu larguei mesmo, quando eu consegui largar. Mas eu orava insistentemente, porque aquilo me fazia mal, porque era falando porcarias no meu ouvido o dia inteiro. Fui diversas vezes para a sala fechada reclamar disso. Não ficava em fechamento por causa disso, porque depois o fechamento começa a beber e aí fica pior ainda. Então, eu evitava. Na hora de almoçar, eu me isolava, ou eu ia com outro grupo, de outro setor. Se é o grupo que está te prejudicando, está alimentando sua mente com coisas que não são sagradas, abandona o grupo. Aí você fala assim, mas eu não tenho que fazer a diferença, evangelizar? Ok, mas se você não está sendo forte o suficiente para que eles sejam mudados por você, sai dali. Aquele lance, né? Estou puxando alguém para subir. Se eu sou forte o suficiente, se eu sou o Marcelo, vou usar ele de novo. Tá? Quem mandou isso aqui na frente, né? Aí você é forte, você puxa ele. Já fez isso comigo. A gente foi para Paranapiacaba, né? Ele arrebentou meu joelho lá numa pedra, me puxando lá. Beleza, consegue. Mas agora ele já está velhinho. Ele vai me puxar, eu já estou mais pesado, ele não consegue. A melhor coisa é soltar, Marcelo. Ou chama alguém para te ajudar. Senão você vai cair junto comigo. Chama ajuda, chama reforço, se fortalece, recua, e se fortalece e avança novamente. Se você está sendo dominado por maus hábitos ou vícios, não adianta nada você simplesmente multiplicar um mau hábito, ao invés das disciplinas espirituais. Afinal de contas, para toda a humanidade, tudo é lícito, mas nem tudo edifica, gente. Nem tudo nos edifica. Edificar é construir, vem da raiz do termo edifício mesmo, de prédio, né? De você estabelecer um prédio, construir. É algo que te beneficia, que te traz crescimento, que acrescenta ali no processo. Precisamos entender que a vida cristã é um processo. É um processo. Nós temos que ir crescendo. E as tribulações, as provações, é motivo, de acordo com o Tiago e Paulo, de nos alegrarmos, porque isso nos traz crescimento. Nós vamos subindo degraus. Então nós precisamos crescendo com o processo. Ninguém se converte e já sai pregando em frente da igreja. Paulo ficou 13 anos sendo preparado em Antioquia e em Jerusalém. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de ficar os 40 anos com o povo de Israel. Já tinha currículo, experiência para isso. Né? Então, nós precisamos saber que é um processo que vai nos construir. Então, vamos fazer uma comparação de uma parábola de Jesus e um texto do Antigo Testamento. A parábola é a construção da casa sobre a rocha, em comparação com a casa sobre a areia. Edificar uma casa, mas que não tem fundamento, não tem base, afunda. Qual é a nossa rocha, nosso fundamento? Cristo, a palavra. Então eu preciso estudar a palavra, eu preciso crescer. Então, uma dica para quem gosta de filosofia. Eu já vi muitos filósofos, teólogos, fazendo filosofia e se desviando do cristianismo. Qual que é o aviso que eu sempre dou? Você vai estudar, você precisa ter um farol. Sabe o que é um farol? É aquilo que está lá na praia, que o marinheiro, mesmo quando tem serração, sabe que ali tem terra. E não perder esse farol de vista. Então você tem ali os seus fundamentos bíblicos, e você vai avançando nos estudos. De repente você fica em dúvida. Você não começa a questionar a Bíblia e fala assim, será que é verdade mesmo? Olha, será que a gente tem razão? Não, você faz o quê? Você recua. Estou fraco, não sou forte o suficiente para isso, admita. Estuda, se edifica, estabelece seus alicerces e avança de novo. E aí você olha e fala assim, nossa, mas era tão simples, né? Eu era tão ingênuo. E aí você vai avançando. Mas ter essa noção de que o meu alicerce tem que estar estruturado. Não adianta. Fiz uma casa, tá linda. Fiz um sobrado, maravilhoso. Aí começo, canto na igreja,
assumo um ministério, vou transformar naquele prédio lindo e visível. Só que não tem alicerce. Na hora que vem a aprovação, desmorona tudo. Aí a comparação com o texto do Antigo Testamento. Em Levíticos, existem algumas leis para o povo no deserto. E uma delas, que a gente já até trabalhou aqui na igreja uma vez, tirando dúvidas, é sobre o bolor, mofo, nas casas. Eles deveriam retirar aquele pedaço de parede da casa que tivesse o mofo e retirar da cidade, tirar fora, porque aquilo ia se multiplicar. Simbolicamente está apontando para os textos que vão falar sobre santidade dos levitas, sobre se separar do pecado. Quando há o pecado, eu preciso retirar aquilo e jogar fora. Então, a alusão que eu quero fazer é justamente essa. Você tem que construir um edifício, um alicerce, mas também tome cuidado para não ter bolor dentro da casa. Começou o mofo, tira aquele pedaço da parede, passa massa, pinta de novo, porque aquilo vai tomando uma proporção. Então, da mesma forma que o cristianismo é um processo, o pecado também é um processo. Muitas pessoas falam assim, mas por que chegou a isso? Tal? Foi um processo. Raras exceções de que você é provado e cai do dia para a noite. Mas existe um processo de construção de uma mentalidade, uma transformação de caráter. Quando eu preguei a série dos 10 Mandamentos, do Decálogo, que transformei em livro lá, em um dos capítulos eu trabalhei uma ideia que chamava a escada da perdição. Era uma ideia de que o pecado nos leva num processo até o fundo do poço, né, como alguns preferem dizer. O primeiro passo é a proposta e a assimilação. É aquele momento em que você vê o pecado. Ele te propõe. Naquele momento você ainda não está pecando. Mas você tem que ter a atitude de rejeitar aquilo. Então, você está assistindo a cena pornográfica lá no filme, você está andando na rua e alguém te oferece alguma coisa, uma droga, você está lá na escola e te oferece alguma coisa. Ou você está, na sua própria vida, te oferecem um emprego que vai te fazer parar de servir na igreja. Coisas do gênero. É uma proposta, você precisa assimilar essa proposta ou não. Caso você assimile essa proposta, você fala, né? Aí você desce um degrau. Você foi para o campo da aceitação. Você aceitou aquela ideia como algo, e aí começa a alteração do caráter, a mudança do seu pensamento. Lembra que Paulo fala, rogo-vos pela transformação do seu modo de pensar? O pecado faz a mesma questão, só que inversa. Lembra quando a serpente foi lá tentar? Olha, o que Deus falou? Foi um processo, um diálogo, foi levando a pensar nisso, até chegar ao ponto dessa alteração de caráter que implanta no seu coração, na sua mente, a cobiça, que a Bíblia vai trabalhar como a raiz de todos os males, de todos os pecados, a cobiça do coração, o desejo do coração, a vontade, aquilo que você deixou criar uma raiz que agora você quer aquilo. E aí te leva à alimentação e manipulação. Daquele momento você quer aquilo e você começa a alimentar aquilo. Você começa a dar alimentação e fazer aquele bichinho crescer. Lembra da historinha da PEC, né? Você começa a fazer aquela serpentezinha de estimação e ganhar volume, né? E aí começa o processo de manipulação para alimentar. O que é manipulação? É quando você começa a ajustar os seus horários para poder fazer aquilo. É quando você começa a dar desculpas para você priorizar aquilo. É quando você começa a fazer escolhas e tirar os bons hábitos para a execução do mau hábito. E aí você começa a manipulação. Aí é nesse momento em que você é tentado e acontece o hábito. Esse processo, ele pode durar alguns dias. Ele pode durar alguns meses e alguns anos. Ele pode durar algumas horas. Vai de como você se submete, se entrega ao processo, às fases. E tristemente, existe um último degrau, né? Se nós olharmos lá em Romanos 1, 24, 32, fica de lição de casa você estudar, você vai ver que quando nós chegamos a um estado de pecado em que nós nos entregamos a isso que queremos, que é quando o vício ou o mau hábito se torna o seu ídolo, Deus entrega a você as suas vontades e a profundeza dos pecados. E aí os mais diversos pecados mais terríveis são descritos nesse texto como consequência da escolha do homem e da ação soberana de Deus de endurecer o seu coração. Lembra lá que o faraó, nas 10 pragas, as 5 primeiras pragas, ele endureceu o próprio coração. Nas outras 5 é Deus que endurece o coração dele. Ali, a mesma coisa. Mas, graças ao bom Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, existe a possibilidade de uma escada para a redenção.
uma mudança, se você estiver em qualquer um desses degraus aí descendo, você pode voltar um degrau, você pode se recuperar e mudar. Precisa de um querer. Se nós estivermos lá no fundo, o processo é começar pela ponderação e arrependimento. Assim como tem a assimilação do pecado, agora você vai ponderar e assimilar o que eu estou falando, o que o pastor fala, o que a Bíblia fala para você. O que o professor DVD diz, o que você ouve de palavra. E você pondera sobre aquilo e você se arrepende. Você fala, realmente estou errado. Você admite o seu erro. Nesse momento, você deu um passo para trás e você subiu um degrau. Porque você admitiu que você precisa sair daquele buraco. Aí você sobe um degrau para a questão da observância da palavra. Porque quando eu falo assim, eu quero sair daqui, eu faço o quê? Eu começo a estudar a Bíblia. Eu começo a falar com Deus em oração. Eu começo a buscar ajuda. E aí eu começo a observar o que a Bíblia quer que eu faça. Eu começo a fazer a pergunta, o que me convém? Como eu posso não ser dominado? O que me edifica? Apesar de tudo estar ao meu alcance. E aí eu posso subir mais um degrau. Começar a decidir pela vontade de Deus. Porque uma coisa é vocês estarem aqui ouvindo essa mensagem e gostar ou não gostar. Não importa. A outra coisa é você sair daqui tomando uma atitude dentro do que está sendo falado. Você conhece, mas eu ainda não quero. Eu prefiro idolatrar o meu vício e o meu mau hábito. Ou não, eu conheço, mas realmente eu quero mudar. Eu vou decidir pela vontade de Deus. E aí é um processo. Eu vou me alimentando, observando a palavra, e eu vou buscando e decidindo a vontade de Deus, com a ajuda de Deus. E aí fica para uma outra mensagem, né, pastor? A gente pegar como que Deus nos ajuda nesse momento, nesse degrau. Mas existe um pequeno problema. Uma vez que a proposta e a assimilação ela é adquirida, e eu desci um degrau, esse degrau não tem volta. Esse primeiro degrau não tem volta. Você perde essa pureza, e aqueles que estão ligados ao vício sabem que vão lutar contra esse vício o resto da sua vida. E aí é o que a Bíblia descreve sobre a batalha contra o pecado, constantemente, diariamente. É o vigiar diariamente. É você alimentar esses bons hábitos, essas disciplinas espirituais, ao ponto de abandonar definitivamente os maus hábitos e os vícios. É você combater diariamente, matando um leão por dia, aquela expressão, né? É a luta constante contra o pecado que nós temos. Ninguém, eu, pastor, ninguém que vem aqui à frente está livre das tentações do pecado. Mas nós precisamos nos armar diariamente. Como nos armamos? Efésios 6. Capacete da salvação, espada da fé, escudo da salvação, né? Capacete da verdade e assim por diante. Me armando de quê? Da palavra. Daquele processo dos primeiros degraus. Reconhecendo que sou pecador, que preciso conhecer a palavra de Deus e decido a vontade de Deus. Vou caminhando e marchando sem direção. Concluindo, gente, tudo me é lícito, mas não é uma tarefa fácil fazer a escolha correta. A Bíblia ela não diminui em momento algum nossa batalha diária. Se você está numa batalha contra o mau hábito e vício, não se sinta abandonado por Deus por causa disso. Deus tem o desejo de ajudarmos, cada um de nós, mas precisa saber que é uma batalha dura, que nós temos que assumir e travar, querer travar. Não é algo fácil, é algo simples. Se você tiver aí ainda em 1 Coríntios 10, eu vou pedir para você avançar um pouquinho. Nós estávamos lá no versículo 23, né? Vá até o versículo 31. Diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então, a dica, a chave é essa daqui, ó. Tudo está ao meu alcance. Tudo é acessível. Tudo é possível. Mas, pergunte, o que glorifica a Deus? Glorificar é colocar Deus em evidência. É colocar Deus de forma conhecida através de nós. Deus no seu devido lugar. É quando você olhar para mim, você ver o reflexo de Deus em mim. Como diz um teólogo, um vidro, um espelho virado para os céus. É resplandecer a luz de Cristo nesse mundo. É ser a luz de Cristo nesse mundo. É comunicar o Evangelho. Isso é glorificar a Deus, é glorificar a Cristo, é fazer Cristo e Deus conhecido. Então eu pergunto, de tudo que nos é lícito, o que faz com que as pessoas olhem para nós e vejam a Deus? O que glorifica verdadeiramente a Deus? Amém? Baixe sua cabeça.
Feche seus olhos. E avalie a sua vida nesse momento. Mas não avalie sozinho, não. Faz a seguinte pergunta para Deus, como Davi fez. Diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Mostra, coloque em evidência e guia-me pelo caminho eterno. Diga ao Senhor, confesse aquilo que você tem de mau hábito que precisa ser mudado. Mas agora tome a atitude e diga: Senhor, modifica a minha vida. Quebra esse vaso de barro e faz um novo. Cria em mim um coração puro, como o salmista diz. Cria do nada, traz a existência, porque eu não tenho matéria-prima para isso, Senhor. Faz em mim um novo coração. Fala para Ele, fala para Deus. Creia que Ele é vivo, que Ele escuta a sua oração. Peça ajuda a Ele. Senhor, meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos cada oração que está sendo feita aqui, ou em casa assistindo esse vídeo, que o Senhor possa ter a misericórdia das nossas vidas e através do Santo Espírito de Deus, o Senhor possa trabalhar nessas vidas e nos moldar, nos ajudar a nos livrar dos hábitos que nos afastam da santidade, nos afastam de Ti, nos ajude a livrarmos dos vícios que nos tornam impuros, escravos do pecado, e que em nome de Deus, em nome de Cristo, pelo poder de Deus, o Senhor possa transformar as nossas vidas pelo Seu poder. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Agora, o próximo passo é a atitude. Não basta parar por aqui. É lutar diariamente. Amém? Amém.